consumidor provoca nas relações de consumo. Assunto da coluna Conheça os Seus Direitos desta terça-feira. A gente volta a falar ao vivo com o repórter Marco Aurélio Melo. Então, Aurélio, qual é a principal característica deste personagem? Novo consumidor, Lenilda, que é muito exigente, tem como principal característica expressar a sua opinião sobre os serviços, sobre os produtos que está adquirindo. Ao meu lado, Rodrigo Cunha, especialista em direito do consumidor, está aqui já para falar, nos esclarecer melhor exatamente o que é esse novo consumidor. Muito bom dia, Rodrigo. Que perfil é esse desse consumidor atualmente? Bom dia, Aurélio, bom dia a todos. Nós podemos dividir em 4 tipos de novos consumidores. Tem esse novo consumidor pela idade, esse consumidor da geração Y, costumo chamar o consumidor da geração videogame, que é o quê? Que são justamente aqueles que encaram desafios e que são difíceis de fidelidade. Porque hoje, diferentemente de há um tempo atrás, você tem várias opções de escolha de produtos. Então, cada vez mais o consumidor exerce o poder de escolha. Além disso, esse consumidor da geração Y, ele adquire mais produtos através da internet e também passa a exigir mais através da internet. Então, das redes sociais. Então, as empresas também já perceberam isso. E é interessante observar que hoje, muitas empresas atendem mais o consumidor de forma virtual do que de forma pessoal ou de forma telefônica. Por quê? Porque quando está exposto na internet, geralmente a empresa se preocupa com a imagem que se tem, como muitas pessoas visualizam um perfil que é criado específico para reclamar de uma marca, visualizam uma rede social que tem muitos seguidores, o consumidor ganha mais essa força e passa a exigir. Então esse é um tipo de perfil do consumidor. Existe um outro também que são justamente esses que chegaram da classe C, da classe D. Inclusive a presidente Dilma fez um pronunciamento no Dia da Mulher, dizendo que mostrando principalmente dando aquilo, como a gente sempre fala em todas as entrevistas que é possível, que é o principal direito do consumidor, que é a informação. Então acredito que vai vir um programa justamente nesse sentido de passar informações aos consumidores. Alterações que devem ser anunciadas já na sexta-feira, dia do consumidor. Essa é a expectativa. A presidenta anunciou que na próxima sexta-feira demonstrará mudanças efetivas para uma melhora do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, principalmente em âmbito federal, onde já se houve uma mudança de patamar, onde se tinha antes um departamento de defesa do consumidor, hoje foi criada uma secretaria. Aqui no estado também não é diferente, se há uma preocupação sim do governo estadual em descentralizar os serviços, tanto é que nos últimos 5 anos foram criados mais de 20 postos de PROCON, espalhados em todos os municípios, em 8 municípios de Alagoas. Então esse novo consumidor também se encaixa mais um perfil, que são justamente os idosos. Os idosos que antes não eram considerados consumidores potenciais, que com 60 anos pessoal, hoje esses idosos viajam bastante, compram carros, compram equipamentos, então cada vez mais estão inseridos no mercado. E como a gente percebe, cada vez mais passam aí ao PROCON. Se antes se tinha vergonha de ir ao PROCON, hoje a gente percebe que as pessoas, principalmente idosos, vão quando chega uma geladeira amassada, por exemplo. Por quê? Porque ele sabe que ele pagou por aquilo, que tem que exigir qualidade e que não era para ter um produto amassado. Há um tempo atrás as pessoas desconheciam que poderiam reclamar. As pessoas acabavam se acomodando. Então é importante, independentemente do valor, ou se não tiver nenhum valor, quando se envolver cidadania, o consumidor sempre registrar uma reclamação. Qual o último perfil aí, esse 4º perfil? O último perfil é justamente desse consumidor que passa a exigir, que ele não é um consumidor passivo. Antes, como eu estava dizendo, o consumidor nem sempre reclamava. Hoje ele está sendo um consumidor ativo. Ele vai às redes sociais. Eu cresci escutando as pessoas falarem que um consumidor insatisfeito falava da empresa para 10 pessoas, ele estava satisfeito. Hoje as pessoas têm várias redes sociais, 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, então aquela empresa que não se adaptar a esse tipo de consumidor, com certeza não terá vida útil. Principalmente porque, além disso, o consumidor possui hoje no seu bolso uma ferramenta muito importante, que é o celular. Então tira uma foto, encaminha ao PROCON. Diariamente nós recebemos fotos de vitrines sem preços, de produtos com prazo de validade vencido, que os consumidores no próprio supermercado tira e posta e já encaminha para o site do PROCON, que se há uma triagem em cima disso e se faz uma fiscalização. Então, essa quantidade de reclamações aumentou teoricamente exatamente porque as empresas ainda não entenderam o perfil, esse novo perfil do consumidor?
Sim, Aurélio, isso é fácil de constatar, por quê? Porque muitas vezes as empresas resolvem o problema do consumidor quando o PROCON liga. Não é necessário nem abrir um processo administrativo. Então, se o PROCON liga, a empresa resolve. Agora, se o consumidor vai pessoalmente lá, ela não resolve. Ela faz de tudo para dificultar. Então, a empresa que pensar hoje nesse perfil desse novo consumidor não terá uma vida longa. Rodrigo, nós temos uma pergunta do estúdio, Lenilda. Então, Rodrigo, com esse novo consumidor que inclusive usa as redes sociais, isso obriga a empresa a mudar a postura, contratando inclusive pessoas para fazer esse atendimento nas redes sociais. Exatamente, Lenilda. Existe esse monitoramento das redes sociais, no Twitter, no Facebook, onde você escreve apenas o nome da empresa e já se há um filtro para se detectar esse tipo de informação. E a empresa publicamente vem a reclamar. Em contrapartida também foram criados sites específicos para colher informações de consumidores através da internet, que apenas expõem aquele problema. E como vários outros consumidores acessam esse site, a empresa tem o interesse de tirar logo o nome dela de visibilidade. Então são ferramentas novas que o consumidor já é uma realidade, não é algo do futuro, já faz uso disso e que as empresas que não acompanharem, com certeza, não terão vida longa. Será que alterar, por exemplo, a legislação? Nós esperamos também que uma das mudanças dita pela presidenta Dilma Rousseff será justamente contemplando o comércio eletrônico, porque em 90, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, ainda não se tinha esse tipo de transações eletrônicas. Muito obrigado então, Rodrigo. Mais Rodrigo Cunha, você que está em casa, você tem no portal TNH1, exatamente no blog Conheça os Seus Direitos, ele aborda esse e outros assuntos. Portanto, Lenilda, esse novo consumidor é exigente, né? Ele muda as relações e ele tem vários mecanismos, várias formas de denunciar, exatamente levar ao conhecimento, não só dos órgãos de defesa do consumidor, mas dos amigos, como o Rodrigo falou, através principalmente das redes sociais, um produto, um serviço que não lhe satisfaz. Voltamos aos estúdios do Jornal da Paz amanhã. Aurélio, eu tenho um exemplo recente disso aí que o Rodrigo falou, viu? Eu comprei uma cama box no final do ano passado, ela veio com um defeito na perna, eu tive que apoiar em livros, aí fui na loja 3 vezes, a gente vai resolver, aquele tipo assim, foto no Facebook, coloquei na fanpage da empresa e a loja recebeu ligações de São Paulo e de Recife para resolver o meu problema. É uma ferramenta importante para o consumidor, viu? Pois é, e as pessoas ainda não têm noção, muita gente não tem noção desse poder. Eu mesmo também tive um exemplo, né, de um serviço que eu contratei que não foi bem feito. Eu bastei colocar um post no Face e aí a repercussão foi muito grande, inclusive a empresa ligando para mim para tentar corrigir. Portanto, os caminhos existem e esse consumidor tem mais que buscá-los. Lenilda. Obrigada, Aurélio, pelas informações e pelas orientações.